Boa noite, senhoras e senhores. Rússia reafirma o direito de usar armas nucleares na Ucrânia. Olha que absurdo. A Rússia afirmando que usar armas nucleares é um direito. É impressionante o cúmulo do absurdo e tem alguém que acha isso normal. É como a narrativa da Rússia é completamente delirante. Da Rússia não, do Estado russo, né? Como é uma narrativa completamente delirante. O político sênior Dmitry Medvedev diz que a doutrina nuclear de Moscou não requer que o Estado inimigo use essas armas primeiro. Claro, até porque foi a Rússia que iniciou a guerra. Foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. O Kremlin, mais uma vez, levantou o espectro do uso de armas nucleares, que eles vêm dizer